É um projeto de investigação em arqueologia e que está muito centrado no estudo de materiais arqueológicos, especificamente materiais arqueológicos que estão associados às fases mais antigas da ocupação da cidade de Lisboa, que começa a ter uma ocupação humana de caráter urbano a partir de cerca de 750 a.C. E através de escavações arqueológicas que foram realizadas no âmbito da arqueologia urbana foi possível identificar estes contextos mais antigos associados ao início da história de Lisboa como cidade, e o nosso objetivo é fazer uma série de análises arqueométricas para tentar determinar qual é que é a origem dos materiais que foram aí documentados e, sobretudo, associá-los a um aspecto muito importante da história da Península Ibérica, que é a colonização fenícia na zona do estuário do Tejo e que basicamente introduziu estas formas de vida urbana na nossa região. Tentar compreender quais são as interações culturais que estiveram envolvidas neste processo da construção da cidade. Portanto, nós sabemos que temos populações indígenas que têm as suas próprias características ao nível da cultura material. Por exemplo, para esta fase muito específica, as comunidades indígenas, sobretudo, fabricavam cerâmicas manuais, não conheciam a tecnologia do torno, nem grandes tecnologias aplicadas à produção cerâmica de caráter mais artesanal, como os fornos de dupla câmara, a roda de oleira, etc. E isso deixa marcas muito evidentes ao nível da cultura material. Portanto, nós temos, por um lado, as comunidades indígenas que utilizam, sobretudo, cerâmicas de produção manual, mas depois temos estas populações recém-chegadas, que nós, para simplificarmos, chamamos de fenícios, e que trazem toda uma nova tecnologia aplicada à produção de cerâmica e que vai produzir cerâmica de engobe vermelho, cerâmica cinzenta, ânforas, grandes recipientes, todos eles com cerâmica feita a torno e que é radicalmente diferente, quer do ponto de vista funcional, quer estético, destas produções manuais. É receber o resultado das análises. Ou seja, qual é que é o nosso objetivo? Nós sabemos que estas cerâmicas que são trazidas pelos fenícios não foram fabricadas aqui na zona do Tejo, isso só vai acontecer mais tarde na história da cidade e, portanto, estas cerâmicas praticamente são trazidas com estes novos grupos nos barcos, através dos quais eles chegam aqui ao estuário do Tejo. E então é possível que, através destas análises fotográficas e químicas, se consiga determinar qual é que é a área ou as áreas de origem destas comunidades exógenas que decidiram instalar-se e tornar Lisboa a sua casa a partir de 750 a.C. Neste tipo de projeto, nós tentamos conciliar aquilo que é a abordagem arqueológica tradicional, o estudo da estratigrafia, dos contextos, a quantificação dos materiais, que tem tudo critérios bastante específicos que têm de ser seguidos, mas o mais importante ao nível da arqueometria, justamente para conseguir caracterizar estes objetivos que nós estabelecemos, é a petrografia e a química. Portanto, a petrografia permite-nos aproximarmos das áreas de captação dos recursos, sobretudo das argilas que são utilizadas para fazer estes materiais cerâmicos, e depois a química permite-nos cruzar esta informação com bases de dados que existem ao nível do Mediterrâneo e que nos permitem então identificar se estes materiais vêm de Málaga, se vêm de Cádiz, se vêm do Mediterrâneo Central, eventualmente até do Próximo Oriente, mas é muito difícil. E através destas diferentes abordagens nós conseguimos então responder a perguntas específicas. Em Portugal, os estudos de arqueometria aplicados aos materiais cerâmicos não estão muito desenvolvidos atualmente e já nesse sentido é um primeiro passo importante para começar a criar uma base de dados que depois possa ser utilizada por outros investigadores que estejam a estudar situações e contextos culturais semelhantes. Por outro lado, é uma maneira de nós conseguirmos investigar um bocadinho da história da capital do nosso país, ainda por cima, e que é difícil chegar lá de outra maneira, porque a única outra forma de conseguir estudar estas mobilidades seria através dos estudos dos restos humanos, só que nós infelizmente não conhecemos as necrópolis para esta cronologia. E então a única outra maneira de conseguir estudar a mobilidade é através do intercâmbio e dos circuitos de circulação destes materiais que sobrevivem depois no registro arqueológico.
Nós, neste contexto específico, que é a colonização fenícia, que foi um dos fenómenos históricos mais importantes do primeiro milénio em todo o Mediterrâneo, nós somos a última fronteira desta colonização fenícia. Portanto, nós temos efetivamente que reivindicar esse lugar e, como tal, isso dá-nos alguma projeção internacional. Portanto, permite colocar a arqueologia fenício-púnica, que tem sido desenvolvida em Portugal, sobretudo desde o final do século passado, e assegurar a sua projeção e contínua divulgação em termos internacionais. E, a nível nacional, ainda que este fenómeno seja uma realidade que não abrange todo o território português, mas apenas áreas bastante específicas, permite-nos também avançar, sobretudo ao nível destas fases de caracterização cada vez mais cuidada da cultura material e que permite estabelecer bases a partir das quais podem criar depois projetos futuros. Temos previstos dois tipos de divulgação. A divulgação em âmbito científico, em congressos de especialidade, em revistas, colaborações em obras monográficas, mas também temos, paralelamente, conferências que são destinadas já a um público mais geral e que são depois divulgadas quer nas nossas redes sociais, quer através da página da UniArque, e que estão destinadas a públicos menos especializados nestas temáticas.